Chegada ao Vale do Concelinho, a 1200 metros de altitude. É uma zona considerada de ambiente natural, uma área protegida que é o habitat de algumas espécies da flora e da fauna do Parque Nacional da Peneda Gerês. O Dr. Pedro Gomes, assistente da área de Biologia da Universidade do Minho, sobre esta área tem dedicado parte dos seus estudos. Acerca desta área puseram-se algumas questões. Dr. Pedro, portanto, qual a importância ecológica desta região em termos gerais no Parque Nacional da Peneda Gerês, no contexto do Parque Nacional da Peneda Gerês e em particular na Serra dos Gerês? Ora bom, dentro do parque, uma das coisas particulares que isto tem é que realmente é a única zona, pelo menos assim, na montanha considerada alta, que realmente tem estas características. Um habitat deste género só existe aqui, com algumas trofeiras associadas, e tanto só isso já põe à partida uma certa importância por ser única dentro do Parque Nacional. Do ponto de vista, evidente, faunístico e botânico, as coisas já são um bocado diferentes, porque no fundo isto é uma zona completamente degradada por tudo, principalmente por muitos anos de pastorícia à base do fogo. Portanto, como se pode verificar, à volta há muitas zonas queimadas. Isto levou com certeza a uma degradação da vegetação, associada depois também, como é evidente, à degradação da parte do solo, e se a vegetação e o solo são degradados, à partida também se criam, ou não se criam as condições favoráveis para a existência de animais e, portanto, no fundo, isto conduz a uma quase desertificação de toda esta zona. Aliás, como consequência disso, sei lá, desde as populações das perdizes, que seriam extremamente importantes nesta zona do ponto de vista de suporte alimentar para grande parte de animais, como por exemplo a águia real. Ora bom, isso que sucede é que como o habitat não lhes é favorável, elas acabam por desaparecer e acarretam o desaparecimento também das outras populações que lhes estão associadas. Outro aspecto, esta zona sempre foi como se apresenta agora, portanto assim agreste e nua, ou outrora terá tido outro tipo de paisagem? Bom, pelo menos no que diz respeito às zonas onde há água, provavelmente não. E a prova disso é que, por todo lado, onde realmente há um bocado de solo profundo, onde as condições ainda são favoráveis, encontram carvalhos, encontram-se árvores de grande porte até, pelo menos ao longo de linhas de água. Agora é um bocado difícil dizer realmente como é que isto era, porque o homem atuou aqui desde quase o início da história, portanto atuou quase sempre aqui. São muitos anos de pastorícia, como já disse, tanto principalmente à base do fogo, em que realmente todos os anos o monte é queimado para que rebente nova pastagem, e isso não é compatível de maneira nenhuma com outro tipo de vegetação, portanto acaba por ser tudo degradado. Portanto acelera o tipo de erosão, não é? Acelera a degradação e isso depois pode levar a erosão, porque no fundo o clima daqui não é nada favorável a um solo desprotegido por parte da vegetação. Portanto, acha possível que parar este processo de degradação contínua? É difícil, eu dizia quase impossível, porque isso implicaria todo o processo de educação das populações, de renovação de hábitos que já são históricos, não é? Portanto é quase impossível. Enquanto houver pastores, enquanto houver gado a pastar na serra, enquanto o monte arder todos os anos, é praticamente impossível parar isto. E mesmo que parem, estou convencido que isto já não volta a ser o que era de maneira nenhuma. Que há processos que já são irreversíveis. Apesar da degradação, várias espécies de fauna teimam em viver nestas paragens, sendo uma delas um anfíbio. Trata-se da raiz do Gerês, que fez da Lagoa do Marinho um dos charcos circundantes da sua morada. O lagarto de cabeça azul e a víbora também por aqui fazem a sua aparição, mas desta vez apenas podemos apreciar esta cobra. É no Lago Marinho, nome que foi deturpado e que hoje é conhecido por Lagoa do Marinho, que vive uma das mais raras plantas da serra. Areophora angustifolium, planta que cresce numa pequena ilhota no interior da lagoa. O professor Amorim Girão, numa das suas visitas a esta área há cerca de 30 anos, fez a seguinte referência a esta planta. São flores brancas de neve, símbolo de pureza, que brotam apenas nos cimos menos acessíveis das montanhas geladas, que os rapazes das aldeias vizinhas dos Alpes costumam ir colher à custa de todos os sacrifícios para nas vésperas de casamento oferecerem às suas noivas. Um costume que parece ter-se perdido felizmente para esta planta.
Uma das plantas que se podem encontrar por aqui é o Iris bossieris, vulgarmente conhecido por lírio de Jerez. Trata-se de uma planta endémica que só se encontra nesta serra e que não é conhecida em nenhuma parte do mundo. Junto às linhas de água em zonas em que a drenagem é deficiente, encontramos as condições propícias para o desenvolvimento de uma interessante comunidade vegetal, as turfeiras. Constituídas essencialmente por musgos do género Sphagnum, constituem também o habitat de uma pequena planta insetívora. Trata-se da Drosera rotundifolia, que captura e digere pequenos insetos como modo de obter nutrientes num solo pobre e alagadiço como é o das turfeiras. Estes círculos de pedra são os currais da serra. É aqui que o gado passa a noite. Trazem-no para a serra no princípio da primavera, onde fica em liberdade até aos fins do outono. Gado que, neste caso, pertence à raça Penato, Barrosão e Pisco. Numa das partes do curral poderá encontrar-se um exemplar da arquitetura serrana. Trata-se da cabana de pastor, ou forno do pastor, assim designado dada a sua semelhança com um forno. Na sua construção é utilizado o barro e o granito, hoje é existente em grande abundância na região. Estes abrigos ainda hoje são utilizados pelo povo das aldeias circundantes quando têm a necessidade de vigiar o gado. A Serra do Jerez apresenta em alguns locais vestígios de glaciação do Quaternário, mas é nos Conções do Concelinho, situado no limite do Vale do Concelinho, que os vestígios dessa glaciação são mais evidentes. O Sr. Professor Gaspar de Carvalho, professor catedrático da Universidade do Minho, acerca dos vestígios da glaciação de Wurm, aqui presentes, fez uma breve referência. Portanto, estamos numa paragem que se fica com uma ideia da morfologia da região do Coce, que é uma morfologia glaciária, provocada, por conseguinte, por um pequeno glaciar de circo que existiu aqui durante um período que nós chamamos o Wurm. O Wurm, que é um período da história mais recente, a história da Terra, em que provavelmente ocorreu desde os 80 mil anos até os 10 mil anos. Por conseguinte, é uma localização extremamente vaga. Portanto, na primeira imagem que apareceu é um alto que se dá o nome de Borrageiro, depois é uma situação, uma morfologia correspondente ao circo glaciar e, no último plano, vamos ver uma moreia, o aspecto de uma moreia que foi a responsável pela existência da lagoa do Marinho. Portanto, é uma lagoa de barragem provocada pela existência de uma moreia. Bem, esta imagem é a imagem mais típica, mais característica da morfologia glaciar da Serra do Jerez. Portanto, estamos em frente ao circo do Concelinho. A história desta morfologia é extremamente curiosa, porque durante muitos anos se afirmou que não havia vestígios de glaciares na Serra do Jerez. Posso dizer que foi a partir dos trabalhos do professor Amorim Girão que afirmou a existência desses vestígios, que foram postos em causa. Houve várias pessoas que afirmaram posteriormente, portanto, em 1958, que não existiam vestígios glaciares na Serra do Jerez. O facto é que o professor Amorim Girão afirmou e vieram a ser mais tarde confirmados pelos anos de 1978, 1980. Portanto, foram confirmados por uma geógrafa francesa, Côté Gossin, que numa tese de doutoramento traz uma série de factos de natureza geomorfológica que confirmam a existência de uma glaciação na Serra do Jerez. É uma glaciação bastante localizada, mas que é evidenciada por este circo, é talvez uma das formas mais bem conservadas na Serra do Jerez, pelas superfícies do granito polidas e pela existência de moreias e de blocos erráticos. Portanto, estamos em frente da forma mais típica que confirma a existência de glaciares na Serra do Jerez, num período da história da Terra, como já disse, que chamamos o Wurm. É muito difícil de relacionar ou de ter a certeza que realmente esta glaciação corresponde ao Wurm. Este termo Wurm vem dos Alpes e faz parte de uma classificação clássica que se utiliza
quando se refere às glaciações do Quaternário na Europa. Portanto, serão os vestígios da glaciação mais recente do Quaternário e cuja idade tem um intervalo de tempo muitíssimo grande, conseguinte entre os 80 mil anos e os 10 mil anos. Não temos provas, nem se vê a possibilidade de podermos ter uma confirmação da datação destes vestígios de glaciares. O que realmente temos como facto é que há um conjunto de formas que denunciam essa glaciação. Trata-se de um facto extremamente importante, porque, no ponto de vista científico, porque trata-se de vestígios de uma glaciação relativamente aos outros vestígios no continente, na Europa, por conseguinte, de uma altitude bastante baixa. Portanto, aqui a altitude desta zona anda por volta dos 1000 metros, aqui é, por conseguinte, uma altitude bastante baixa, mas o facto é que os factos que confirmam a glaciação estão aqui no terreno. Felizmente que esta paisagem glaciária se encontra dentro da área do Parque Nacional da Peneda Gerês. E assim será um processo de conservar esta paisagem que, no fundo, é uma verdadeira relíquia de um passado bastante recente e que só assim, por estar incluída dentro do Parque Nacional da Peneda Gerês, eu suponho que é possível preservar para o futuro.